Este vídeo conta com o apoio do Telecine. Clicando no link da descrição e no comentário fixado, você, quem acompanha o CinemaScope, pode resgatar 30 dias grátis para assistir não só a Coffee Em Busca da Vingança e Foxy Brown, mas a outros filmes produzidos no contexto do Blaxploitation em Hollywood. Não deixe de conferir também as centenas de títulos presentes no Festival 125 Anos de Cinema. E comece hoje a expandir o seu repertório e conhecimento sobre a sétima arte. Com certeza você já se deparou com a palavra Blaxploitation ao pesquisar filmes na internet, mas você sabe dizer o que esse termo significa? Não? Então vem com a gente. Antes de falarmos sobre o Blaxploitation, precisamos falar sobre como era o mercado audiovisual americano até a sua chegada. A Era de Ouro de Hollywood durou até o final da década de 50, quando os grandes filmes com seus heróis e vilões conquistavam a todos pelo seu senso de justiça e ordem. No começo dos anos 60, após o boom da Segunda Guerra Mundial e a guerra no Vietnã se estendendo sem muito avanço dos estadunidenses, filmes com temáticas mais ambíguas começaram a aparecer. Mas tem uma coisa que não muda da Era de Ouro de Hollywood para a nova Hollywood do final dos anos 60, a falta de representatividade negra nas telas. Assim como em grande parte do cinema brasileiro, nos Estados Unidos os negros também costumavam ser relegados a figuras de segundo escalão. O amigo do protagonista, o engraçado, o ladrão. As mulheres negras geralmente eram empregadas, prostitutas ou sequer apareciam nos filmes. Os anos 60 também foram culturalmente importantes com o crescimento da mobilização pelos direitos civis da população negra norte-americana, assim como o assassinato de dois grandes ícones da época, Malcolm X, em 1965, e Dr. Martin Luther King, em 1968. Com vários estúdios à beira da falência no final da década de 60, a necessidade de se investir em filmes independentes, de baixo orçamento e que exalavam criatividade foi ficando cada vez maior, e foi aí que vários artistas negros enxergaram uma porta de entrada. Rififi no Harlem, de Ossie Davis, estreou nos cinemas em 1970, trazendo um elenco majoritariamente negro, assim como seu diretor. O filme conta a história de dois policiais negros que precisam achar um fardo de algodão recheado de dinheiro que foi roubado de uma churrascaria. Rififi no Harlem é repleto de personagens engraçadas e amáveis, numa atmosfera colorida e palatável do que era morar em um bairro negro no início dos anos 70. O filme foi um sucesso de bilheteria para a época, arrecadando em torno de 15 milhões de dólares. Mas, em 1971, com a estreia de Sweet Sweetback's Better Song, escrito, produzido, editado, dirigido e estrelado por Melvin Van Peebles, o cinema feito por negros e para a comunidade negra norte-americana ganhou um novo patamar. No filme, Sweetback está sendo levado para a delegacia quando presencia os dois policiais brancos espancando um jovem negro e resolve fazer justiça com as suas próprias mãos, salvando o garoto e deixando os dois policiais em coma. Seguimos Sweetback em sua fuga, com todos à sua volta evitando ajudá-lo por medo do que a polícia faria com eles. Ele se reencontra com o garoto que salvou e ambos decidem ir para o México. No caminho, eles se encontram em situações inusitadas, onde a ação e a pancadaria são necessárias. Mas finalmente, Sweetback consegue chegar ao México e do lado de lá da fronteira grita para os policiais brancos que ainda vai voltar para acertar as contas. Van Peebles estabelece a visão do anti-herói negro em um filme rodado em 19 dias, com uma estética arrojada e um roteiro repleto de gírias que davam um ar de realidade ao longa. A trilha sonora do filme, responsável por grande parte do apelo e da divulgação, ficou a cargo de uma banda até então desconhecida, Earth, Wind and Fire. O filme foi mais um sucesso estrondoso de bilheteria, assim como Shaft, de Gordon Parks, que também estreou em 1971. A comunidade negra estava sedenta por obras que falassem com eles, não importando se fosse sobre o seu cotidiano ou não. Por mais que os filmes tivessem esse viés realista, ainda existia um grau de estilo e magia por trás desses títulos onde, por exemplo, o negro não morria no final. Os estúdios perceberam aí uma mina de ouro. Filmes de baixíssimo orçamento, poucos dias de produção, era raro os filmes passarem de 20 a 25 dias de filmagem e com uma fórmula simples. Juntar meia dúzia de atores negros, mulheres negras sexy, carros velozes e algumas cenas de luta. O que não era esperado era que parte da própria comunidade negra fosse ficar contra esses filmes. A estreia do longa Superfly, em 1972, dirigido por Gordon Parks Jr., se tornou um divisor de águas. A história gira em torno de Priest, padre em inglês, um traficante que, quando percebe que sua vida vai acabar na prisão ou no cemitério, decide dar um golpe na máfia para sair de vez da vida do crime. Com o slogan de "He's got a plan to stick it to the man", ele tem um plano de enfiar no cara, da América branca,
o filme conseguiu desbancar O Poderoso Chefão da posição de número 1 como o filme mais popular daquele ano. O longa recebeu duras críticas da NAACP, fundação que existe desde 1909 e que lida com os direitos dos negros nos Estados Unidos, assim como os outros filmes sendo lançados na época com um elenco majoritariamente negro. Junius Griffin, ativista político afro-americano e na época presidente da Associação Nacional para o Avanço das Pessoas de Cor, a NAACP, criou o termo Blaxploitation, uma mistura de black, negro, e exploitation, de exploração, dizendo que o material produzido até então, no começo da década de 70, glorificava a vida dos traficantes, as drogas e objetificava as mulheres. Julius não estava errado, e aqui podemos começar uma discussão sobre representação e representatividade da comunidade negra, mas a realidade é que os filmes estavam dando lucro, e a própria comunidade estava lotando os cinemas para assistir a personagens que se pareciam com eles. Percebendo que as mulheres não estavam sendo representadas em papéis principais, em 1973 é lançado Coffee, Em Busca de Vingança. O diretor Jack Hill, um homem branco, disse que nenhuma mulher branca seria capaz de interpretar Coffee, uma enfermeira que viu sua irmã mais nova ser levada a viver em uma casa de reabilitação e vai atrás do traficante que a viciou em heroína querendo vingança. Para o papel foi escalada Pam Grier, que se tornou uma das musas do Blaxploitation. Coffee, Em Busca de Vingança, é muito mais que um filme raso e despretensioso. A trama gira em torno de Coffee e sua vingança. Mas ela é uma mulher comum no meio de grandes traficantes e mocinhos que nem sempre são o que parecem ser. A ambiguidade das personagens, a realidade do discurso de que para fazer o bem você precisa sujar suas mãos um pouco, está sempre presente, e o filme traz um final catártico. Também em 1973 foi lançado O Chefão de Nova York, onde Fred Williamson, ex-jogador de futebol americano, interpreta Tony Gibbs, um respeitado e temido gangster. O filme conta com a trilha sonora impecável de James Brown e tem também Gloria Hendry no elenco, a primeira Bond Girl negra da história. Em 1974 é lançado Foxy Brown, mais uma vez com Pam Grier como protagonista. O filme se tornou um marco ainda maior para o Blaxploitation quando, em 1997, Quentin Tarantino trouxe Grier de volta às telas para uma homenagem tanto ao filme de 74 quanto a toda a estética da época em Jackie Brown. Mas tão avassalador como o Blaxploitation surgiu, ele também acabou. A partir de 1975, os filmes continuavam a ser lançados, mas nenhum com o impacto que os anteriores tiveram. As bilheterias começaram a encolher com a chegada da TV às casas mais pobres, e o blockbuster tomou conta das salas de cinema. Mais de 200 filmes foram lançados durante a década de 70, empregando milhares de negros na indústria cinematográfica, que de repente se viram desempregados e sem nenhum tipo de começo real em Hollywood. Os filmes da Blaxploitation não eram levados a sério, eram filmes para a comunidade negra, e agora que os estúdios já haviam tirado tudo o que podiam dali, de nada serviam. Melvin Van Peebles, Fred Williamson, Pam Grier, Gloria Hendry, Ron O'Neal, Gordon Parks Jr., artistas que mereciam muito mais reconhecimento não só pelo feito da época, mas por trilharem um caminho que abriu portas para que nos anos 80, Whoopi Goldberg, Richard Pryor, Spike Lee e futuramente Denzel Washington e Halle Berry, entre outros, pudessem transitar. Quer ter acesso a conteúdos mais aprofundados sobre cinema? Então conheça a plataforma de cursos do CinemaScope. Nela, você encontra aulas imersivas sobre cinema nacional e internacional, ministradas por professores multidisciplinares. Os cursos são 100% online e podem ser feitos de onde você estiver. Os alunos também recebem e-books exclusivos e certificados digitais, além de participar de grupos de debate sobre a sétima arte. Faça parte dessa jornada de conhecimento com a gente. O link para saber mais está na descrição.